Fala aí, galera, beleza? Tudo bem? Professor Fernando, aqui da Consultoria Educacional Conteúdo. Tudo tranquilo, querido? Hoje nós vamos estar falando sobre vírus e as doenças provocadas por eles, conhecidas como viroses, ok? Então, fica ligado, não sai daí e a gente já volta. Olha só, o que são vírus, tá? Primeira coisinha que a gente tem que estabelecer antes de falar sobre as doenças provocadas por eles, é que esses vírus, tá? Eles fogem todo o conceito que nós temos sobre seres vivos, né? A gente tem a teoria celular moderna, que já começou lá atrás, com Schleider e Schwann, onde eles falaram que todos os seres vivos são formados por células, tá? Então, a nossa principal característica com relação aos vírus é que eles não fazem parte dessa teoria celular. Por quê? Porque eles são organismos considerados acelulares. Eles não têm células. Tá, professor, mas se eles não têm células, o que eles têm? Olha, basicamente, a constituição de todos os vírus parte de um material genético envolvido por um capsídeo proteico, tá? Sendo que alguns vírus são um pouco mais complexos e eles podem apresentar o quê? Um envoltório a mais. Esse envoltório a mais será chamado de envelope. Mas então, fica ligado, todo vírus, pelo menos, vai ter um ácido nucleico, tá? Um apenas, é uma característica que a gente vê bastante marcante nesses organismos, eles têm apenas um ácido nucleico, ou eles têm um DNA ou um RNA, tá? Vida real, tá? Vida real, existem alguns vírus que podem ter até os dois, tá? Mas, de maneira geral, nas tuas resoluções de exercícios, que você vai encontrar aí em Enem, nos vestibulares da vida aí, você vai ver que eles apresentam apenas um. Ou é um vírus de DNA, né, que a gente chama de um DNA vírus, ou um vírus de RNA, um RNA vírus, ou ribovírus, ok? Então, isso é uma característica bastante marcante. Então, esses organismos não têm células, não têm membrana plasmática, não têm membrana nuclear, não têm organelas, eles não têm nada. Tá, professor, mas então como é que eles existem? Olha, eles existem por causa do seguinte fato. Como eles são organismos parasitas, tá? Eles são parasitas intracelulares obrigatórios, esses organismos, o que eles fazem? Eles literalmente invadem a sua célula, tá? Invadem as células aí, não apenas as nossas, mas eles podem infectar células aí dos 5 reinos que a gente conhece. Só que essas infecções, né, essas entradas nas células aí, elas são específicas, tá? Então, vírus de planta não atinge animais, que não atinge fungos. Então, a gente tem uma certa especificidade aí com relação aos vírus. Ainda bem, ok? Então, o que acontece? Como os vírus eles são parasitas, eles invadem a nossa célula, literalmente sequestram a nossa célula e botam a nossa célula para trabalhar para eles. À medida que a nossa célula vai trabalhando para eles, o que é o trabalhar para eles? Constituir novas moléculas de ácidos nucleicos, formar novos ácidos nucleicos virais, formar novas proteínas virais, trabalhar para o vírus. E aí essa célula agora acontece o quê? Ela começa a se encher desses novos vírus, tá? Ela se enche de novos vírus, e quando essa célula estiver socadinha de novos vírus, acontece a lise celular, a célula arrebenta, e toda essa viralhada que estava aí dentro vai invadir as células vizinhas, e aí vai se propagando esse processo. Então, o que nós precisamos gravar bem legal com relação aos vírus? Eles não apresentam metabolismo próprio. O que é o metabolismo próprio? É o conjunto de reações químicas de uma célula. Mas eles não são células. E eles não têm organelas, eles não têm nada. Então, o que eles fazem? Eles roubam o metabolismo de outro organismo. Então, eles invadem uma célula e aí botam aquela célula para trabalhar para ele. E depois que trabalhar para ele, o que vai acontecer? Eles matam a célula. Então são os ingratos ainda. Eles, além de roubarem o metabolismo dos organismos, aí ainda acabam
matando as células depois. Outra perguntita aí que pode aparecer bastante nos exercícios é relacionada ao negócio chamado de mutação. Tá? Como os vírus eles não têm mecanismos de correção, tá? De correção diferente das nossas células, se a nossa célula estiver ali duplicando o seu material genético, né, e ela fizer uma cópia errada, copiar alguma coisa errada, ela para o processo, restaura, né, recupera aquele nucleotídeo encaixado errado ali e continua o processo. Então a gente tem uma chance nas nossas células de 10 na menos 6 a 10 na menos 7 mutações, pode acontecer. Então 0,00001 mutação, até 10 na menos 7 mutações aí, no nosso material genético a cada duplicação. Então é quase nada, nossa célula não quer deixar acontecer mutação. Porém, os vírus não têm isso. Então o que acontece? Se for copiado errado o material genético do vírus, vai adiante. Tá? Vai adiante. Qual é o problema desse processo de mutação? É que quando nós estamos produzindo, por exemplo, uma vacina, né, e a gente está ali trabalhando com a parte do capsídeo proteico, do envelope, né, o que vai acontecer? Se o vírus sofreu mutação, ele pode fazer coisas diferentes na sua estrutura. E aí, o nosso sistema imunológico não reconhece mais. Então a gente faz uma vacina para um determinado vírus, o vírus X1, e aí ele sofreu uma mutação e virou o X2. A vacina cobre uma infecção por X1, mas não o X2. Então o que eu vou ter que fazer numa próxima vacina? Aprender, né, a fazer uma vacina aí para o X2, para o organismo também se defender contra o X2. Então esse é um problema aí de uma série de doenças. O HIV, é um vírus altamente mutante. O vírus de resfriado é altamente mutante. Então a gente não tem vacina para esses organismozinhos aí. Alguns deles, né? Alguns, como tem uma grande mortalidade e não sofrem variações, né? Aí, vamos falar assim, muitas variações, né? Então o que acontece? As vacinas aí acabam sendo produzidas e valendo por bastante tempo. Ok? Então, podem sofrer mutações. Tomara que não, mas eles podem. Tudo bem? Então, olha só, qual é a prevenção geral das viroses, das doenças provocadas por vírus? A principal é a vacina, tá? Quando existe. Então, se você tem possibilidade de fazer a vacinação, né, no nosso país, aqui no Brasil, né, nós temos uma série de vacinas que estão no calendário, né, infantil, aí, de adulto, que são disponibilizadas pelo governo. Então, como diz, é de grátis, não paga nada, é só ir lá no posto de saúde e tomar vacina. Então, ali você vai se prevenir de uma série de doenças, porque algumas doenças são de caráter mortal, né? Algumas doenças são de caráter extremamente complicado porque podem alejar o indivíduo, como é o caso da paralisia infantil. Tá? Então existem doenças debilitantes, existem doenças mortais. Então, como a gente já inventou a vacina, tá? Tem que ser feito. Aí entra, professor, mas eu já ouvi falar, aquele povo lá do movimento antivacina, que vacina dá isso, que vacina dá autismo, só se for na cabeça daqueles infelizes lá. Tá? Porque esse pessoal do movimento antivacina deve estar tão apavoradinho que tomara que venha a vacina contra o Covid logo. Tá? Então, isso aí é uma coisa bastante interessante, tá? E outra coisa que a gente vê com relação aos movimentos antivacina. Ah, mas eu não vacino, nunca pego nada. Pois é, mas ao redor da casa dele todo mundo é vacinado, tá? Todas as casas na proximidade dele são vacinadas, de pessoas vacinadas, e ele não. É claro, se o vírus não está circulante, não vai pegar nele. Mas e agora, quando você tem esses quadros de epidemias, de pandemias, e o indivíduo não tem vacinação e esse negócio está pegando em todo mundo? Aí o negócio aperta. Tá? Então, você aí, que um dia vai ter filhos, ou você é mais novo, tem que ser vacinado. Tá? Tem que ser vacinado. Tá? Professor, mas não pode acontecer efeitos colaterais? Cara, efeito colateral pode acontecer você tomando, vamos lá, Coca-Cola. Ah, você é alérgico a alguma coisa ali, você pode ter uma reação contra aquilo ali. Tá? Então, tem que ser feito. Tem que ser feito vacina sim. Porque
não faz a vacina e pega a doença e morre. Então não tem sentido não fazer vacina. Ok? Mas, voltando aí para o assunto, então vacina quando existe. Outra prevenção geral, tá, para todas as viroses, é evitar realmente o contato direto com o vírus. Tá, pessoal, o que é evitar o contato com o vírus? Por exemplo, você tem um colega que está resfriado, tá? E aí ele está espirrando para lá e para cá. O que você vai fazer? Vai ficar na frente do espirro dele? É claro que não. Então você tem que evitar o contato com esses sprays de espirros aí. Você tem que evitar o contato, né, como a gente está tendo problema com o Covid agora, pô, tá sempre lavando a mão, tá sempre passando o álcool em gel ali. Então, quer dizer, evitar o contato direto. Agora, pode ser um contato indireto. Ô, pessoal, como assim contato indireto? Via vetores. Tá? Então a gente tem aí, um dos vetores mais famosos aí são os mosquitos. Cara, a gente tem um monte de doenças, não apenas virais, transmitidas por mosquitos, tá? Mas doenças de protozoários, doenças verminosas, tá? Que estão relacionadas com mosquitos, tá? Então a gente tem que dar um jeito nesses infelizes aí. Tá, e como é que é evitar o contato com o mosquito? É não deixar ele se criar. Por isso que existe todo uma campanha, por exemplo, no Brasil com relação à dengue, né? A dengue é uma doença viral, uma virose. Pô, não pode deixar água parada, não pode deixar água acumulada lá nos potinhos, garrafa vazia, cheia d'água, pneu velho, cheio d'água. Por quê? Porque é criador de mosquito. Tá? As fêmeazinhas colocam seus ovinhos ali e dali vão eclodir ali, vai sair as larvinhas, da larvinha vira a mosquitada lá. E aí, dependendo, pode estar relacionado com essa transmissão, né, do vírus. Lembrando que a dengue, tá, não é causada pelo Aedes aegypti. Então, o Aedes, tá, o Aedes aegypti é um mosquito. Quem vai causar dengue é o vírus da dengue. Ah, outra coisa interessante, vírus não tem nome científico. Tá, então a gente fala que o vírus de tal doença, vírus da catapora, vírus do sarampo, vírus da rubéola, vírus da gripe, tá? Eles não têm nome científico. Tá? Como uma bactéria, a bactéria lá do tétano, a gente tem a Clostridium tetani, então não tem um nome científico. Tá legal? E é claro, e doenças que fogem se evitar contato direto, vacinas, aí são as prevenções específicas. Então, para cada tipo de doença, vai ter uma prevenção a mais. Ah, vou ter lá, por exemplo, na questão da AIDS, a prevenção lá é o uso de preservativo, né, de camisinha. Então, é específico para aquele tipo de doença. Tá? Então, algumas são específicas. As gerais mesmo, é evitar, então, contato direto ou indireto com o vírus, e, é claro, a vacina quando ela existe. Professor, e o antibiótico? Posso tomar antibiótico para viroses e assim por diante? Cara, antibiótico, a palavra antibiótico, está relacionada com uma relação ecológica chamada de antibiose, onde um organismo produz uma substância que não deixa um outro se desenvolver. Nós pegamos esse termo antibiótico, essa substância que causa esse fenômeno chamado de antibiose, e utilizamos esse nome especificamente para bactérias. Então, quando a gente fala de antibióticos, a gente está falando de um medicamento que vai prevenir, né, vai tratar lá doenças bacterianas, ok? O que esses antibióticos normalmente fazem nas bactérias? Ah, vai impedir a formação da membrana plasmática, vai impedir a síntese proteica, né, impedindo lá o funcionamento dos ribossomos, ok? Nas bactérias. E vírus que não tem nada disso? Se o vírus não tem membrana plasmática, se o vírus não faz síntese proteica, não faz nada disso, como é que o antibiótico vai atuar neles? Então, o grande problema de você ficar utilizando o antibiótico, aí tá ali num quadro de resfriado ou uma gripe, e você fica lá utilizando antibióticos sem controle, hoje no Brasil a gente tem lá um controle exigido nas farmácias, tá? O médico precisa prescrever, a gente tem esse problema de todo o processo de seleção, né, das linhagens resistentes, e isso complica depois o tratamento de infecções bacterianas, porque o que vai sobrar aí, como diz, no planeta, são bactérias resistentes, por causa de um uso indiscriminado, às vezes, de antibióticos. Então, as resistentes sobram. A lei de Darwin, né? O darwinismo, né? A seleção natural.
Ok? Então, medicamentos que não atuam nos vírus são os antibióticos. Para vírus você tem outras coisas, você tem lá os tratamentos sintomáticos, você tem os interferons, você tem algumas substâncias antivirais, mas são específicas então lá para os tratamentos. Tá, professor, e esse Covid? Cara, o Covid a gente está tratando de um monte de maneira, tá? Existem vários protocolos de tratamento, né? A gente tem relacionado aí com a hidroxicloroquina, a gente está vendo aí a questão de antibióticos, né? Porque a gente está tentando de tudo para ver se a gente segura esse avanço aí. Então, algumas ações cruzadas dos medicamentos atuando em cima do Covid. Porque se você não sabe, a cloroquina, tá, é um medicamento que a gente já usa há muitos anos, tá, no tratamento de malária. Tá? Então agora o pessoal fica falando que a hidroxicloroquina, a cloroquina dá uma série de efeitos colaterais. Tá, e o pessoal que está tomando isso um tempão por causa da malária? Não tem problema? Então, tem umas coisinhas meio furadas aí. Então, antibiótico não atua em vírus, ok? E aí eu coloquei para você aí algumas viroses mais famosas, tá? Para você depois dar uma investigada. A gente aqui está dando tópicos sobre essas viroses. Então, doenças causadas por vírus, bem famosas. A dengue, a zika, o chikungunya, tá? Que são doenças causadas por que a gente chama de arbovírus. O que é um arbovírus? Tá? São doenças, né? São vírus transmitidos por artrópodes. Tá? No caso dos mosquitos. Então a gente tem aí a Covid-19, a gente tem a AIDS, a gente tem o resfriado, a gripe, né? As doenças de primeira infância, sarampo, cachumba, rubéola, poliomielite, nós temos aí o quadro de herpes, o HPV, né? Que está relacionado aí com verrugas genitais e toda a parte de verrugas na pele mesmo, tá? Aquelas verruguinhas. Você não pega a verruga porque apontou para a estrela, tá? Isso é coisa de vó. Tá? Você pega a verruga porque teve contato com o vírus. A gente tem aí esse mesmo HPV, né, entre os seus variantes, alguns que estão relacionados com o câncer de colo uterino, tá? Nós temos aí o vírus ebola, temos o vírus da raiva, a catapora, tá? A catapora, e uma doença que já foi erradicada do planeta, chamada de varíola. Então, lá na década de 80, foi o último caso de varíola que a gente registrou no mundo aí, né? Foi mais ou menos ali no início da década de 80. Por que acabou a varíola no planeta Terra? Porque nós vacinamos o planeta inteiro. Então, a gente fez o quê? A gente foi em todas as bibocas que você poderia ter focos aí de varíola e acabamos com a varíola. Então, resultado disso, o vírus, né, não tinha mais para onde se propagar. Então, a gente erradicou literalmente essa doença aí. Ok? Dá uma investigada nessas doenças que eu citei para vocês aí. É sempre legal você saber realmente como se pega, é legal você saber como se previne, tá? Se tem vacina ou não. Tudo bem? Espero que tenha valido para vocês e a gente se vê aí numa próxima. Tchau!